Olá, Bauru, boa noite! Começando o Bauru Fala aqui pela TVC Bauru Net, canal 13. E agradecendo desde já a sua companhia nesta noite agradável. Eu queria agradecer o Rafael Moia Filho, essas últimas 2 semanas aqui segurou o rojão. Parabéns, Rafael, os programas, caras sensacionais. Eu curti lá longe aqui de Bauru, mais de 500 quilômetros aqui de Bauru. Deu para curtir o programa, ver essas entrevistas, bacana, viu? Obrigado, muito obrigado. Foi um prazer poder estar fazendo o programa, substituindo vocês e que deu tudo certo. 2 bons entrevistados e eles, logicamente, o programa fica muito mais fácil, foi tranquilo e ainda bem. Que bacana, ó. Oferecimento hoje do programa NetDist Fibra. Você quer internet de verdade na sua casa, na sua empresa, quer parar de sofrer lá com a latência da internet? NetDist Fibra, liga lá, 3201-3000. Tem planos residencial corporativo lá, Bauru, Iacanga, Agudos, Barra Bonita. Beleza? Ó, nós transmitimos aqui para vários lugares, no Facebook, para o nosso site, através da NetDist Fibra. Se não fosse isso, não subia, tá? Se o pessoal que conhece a internet sabe a dificuldade que a gente às vezes encontra, né, Moia? Verdade. É um problema sério e não é só aqui, é no país inteiro, né? Realmente é uma situação que aflige muita gente, muitos brasileiros não têm acesso, inclusive, né? Outros têm que subir na parte mais alta da cidade para poder usar o celular, quer dizer, é uma situação Estou muito feliz com a NetDist, um grande parceiro aqui da TVC Bauru, e vem funcionando. Esses são bons. Muito bacana. Esses são bons, né? Esse eu posso falar, que você que está assistindo, acompanhe e vê que a internet funciona, internet com muita qualidade. Também um abraço lá para o seu Milton e a dona Nilceia lá da Capas Mídia Vini, que acompanha o programa, acompanha a Alessandra, acompanha toda a programação aqui da TVC. Um grande abraço para toda a equipe aí da Miravini Capas, e agora com capa de moto. E valeu, um abraço, seu Milton. Ó, hoje o nosso entrevistado é o ex-prefeito de Agudos, por 2 gestões, né? 8 anos à frente da Prefeitura de Agudos, Everton Ottaviani, do PMDB. Everton, boa noite, seja bem-vindo à TVC Bauru. Boa noite, Carlos, boa noite, Rafael, boa noite, telespectadores da TVC. É uma alegria muito grande poder estar aqui para bater esse papo gostoso com vocês. Cumprimentar a todos que estão aí nos assistindo e dizer que estou à disposição para responder as perguntas que forem interessantes e temas que forem satisfazer a nossa comunidade, que tem formado uma bela audiência aqui para a TVC. Lembrando que você pode participar do programa a qualquer hora, até o final do programa aqui, pelo Facebook. Você entra lá no Facebook TVC Bauru e pode entrar, nós vamos estar com a live lá na TVC Bauru e você pode fazer nos comentários que a gente vai acompanhando aqui. Ou se você prefere o WhatsApp, você digita 14 988 15 6003 e manda mensagem lá pelo WhatsApp que a gente vai colocar aqui na nossa mesa e bater um grande papo. Moia. É um grande prazer, Everton, estar com você aqui. Desde que eu cheguei a Bauru, sempre que alguém elogiava a administração de Agudos, e é notório, eu conheci Agudos quando cheguei, há 20 anos, e vejo hoje, houve um avanço significativo. Mas sempre que a gente ouvia alguma coisa, logo as pessoas diziam, mas uma cidade pequena é fácil, né? Uma cidade grande como Bauru é difícil. Bom, eu não penso assim, e eu queria saber de você o seguinte, é fácil administrar bem uma cidade de 70, 80, 90 mil pessoas? Rafael, não é nada fácil. Eu avalio que o fato de a cidade ser menor, tanto numericamente quanto em território, assim dizendo também, torna-se o trabalho até mais complexo, porque as estruturas são menos consolidadas e não existem assim, pessoas determinadas para cada tipo de situação. Então, o prefeito no município, no logradouro menor, ele tem que se desdobrar, assumir funções que vão além de planejar, de executar a gestão, de ordenar as despesas. Então, por isso, eu acredito que não podemos dizer que administrar uma cidade menor seja mais fácil, por conta da quantidade de habitantes, e sem contar a proximidade que você acaba tendo com a população. Por exemplo, na minha cidade, lá em Agudos, o pessoal sabe onde fica a minha casa, dos meus pais. Aliás, é uma alegria, isso é algo gostoso, mas a cobrança é permanente. É permanente. É permanente e presente. Então, você acaba se deparando com situações ligadas ao governo municipal o tempo todo, ao sair de casa, ao retornar, no telefone que toca o dia todo, já que por ser um concentrado um pouco menor de pessoas, você acaba passando o seu contato por um grande contingente populacional. Mas
é complexo, não é nada fácil. A Agudos tem duas grandes empresas, muito grandes, e geram boa receita para a prefeitura. Além dessas duas grandes empresas, o que mais gera recursos para a cidade de Agudos? Na verdade, Agudos é uma cidade economicamente muito diversificada. As duas grandes indústrias, as potências, que são a Ambev e a Duratex, geram um percentual importantíssimo do ICMS da cidade, que compõe boa parte da receita total do município. Mas há também uma produção agrícola muito diversificada e muito qualificada no nosso município. Há também um setor de serviços bastante enraizado e bem organizado funcionando na nossa cidade. Existem também empresas, indústrias, de porte menor, que as duas já citadas, mas também fundamentais para o município, tanto na produção de divisas quanto na geração de empregos para a nossa cidade também. Mas é inegável que as duas potências que nós falamos são quem formam aí o principal bolo do orçamento municipal do nosso município. Eu estou perguntando isso, porque cidades que foram conhecidas por uma indústria ou outra, no momento como nós estamos atravessando aí uma crise econômica e que essas empresas também enfrentam esses problemas econômicos, a cidade paga um preço altíssimo por estar somente atrelado a uma empresa ou outra. E você pegou um pouco desse período de crise em que possivelmente as empresas também devem ter feito um enxugamento, né, Moia? Deve estar passando por esse mesmo problema. Você começou a perceber isso na prefeitura, de alguma dificuldade? E como buscar outras alternativas para que a prefeitura não fosse prejudicada nos seus serviços? Na verdade, quando eu assumi a prefeitura pela primeira vez em 2009, o país passava por aquela grande crise financeira internacional. Então nós sentimos reflexos desde aquele momento. E as coisas acabaram melhorando de forma sensível. Nós pudemos encontrar até evolução nas receitas municipais daquele período em diante. E agora, nos anos finais do meu segundo mandato, essa grande crise em que o Brasil se encontra, financeira, institucional, ética, enfim, que tem colocado o nosso país numa situação bastante complexa. E nós sentimos, sim, reflexos negativos em ambas situações, tanto da confiança do próprio empresário, que em dado momento busca enxugar o quadro, otimizar a sua produção, a fim de encarar momentos de turbulência com maior solidez, quanto do receio daqueles que a gente buscava para prestar e fazer investimentos no município, que acabavam se retraindo e aguardando um momento mais adequado. Mas eu costumo dizer que nunca usamos a crise lá em Agudos para dar desculpas de situações que não puderam ser resolvidas ou até para lamentações de incompetência. Pelo contrário, nós buscamos fazer aquilo que era possível dentro do que nós tínhamos disponível. Além de ter esse mito, Rafael, de falar que administrar uma cidade menor é mais fácil, e que alguns dizem realmente, Agudos também conta com outro mito importante, que é a questão da super receita, que alguns falam, mas Agudos é fácil, lá tem muito dinheiro. Agudos tem a empresa X e Y, lá sobra dinheiro. E não é verdade, né? Quem se dá muito bem com o nosso município é o governo do estado de São Paulo, pois o ICMS é um tributo estadual que vai direto aos cofres do estado e depois ele retorna para cada município de acordo com um valor adicionado, que é o coeficiente que existe para cada cidade, que é formada por 21 variantes, e o fator produção de ICMS é só um dessas 21 variáveis que compõem o valor adicionado. Então, produzir muito ICMS é bom, mas é bom na proporção para 21 variáveis lá que existem e que formam o valor adicionado. Mas, indubitavelmente, as empresas que lá estão geram empregos, geram riquezas, fazem a nossa cidade se tornar mais conhecida ainda no cenário nacional e tem uma ligação muito grande lá com a nossa população. Essa pergunta que você fez, Carlos, é interessantíssima. Por quê? Bauru, o Agudos tem duas potências e mais empresas ao seu redor. Mas nós temos casos como a Americana, que teve todo o setor têxtil lá dentro, e quando houve a modernização e a vinda do tecido chinês, ela não quebrou, mas ela passou dificuldades enormes. O litoral fluminense tem o royalty do petróleo. Bastou a Petrobras reduzir, ter problema, entrar em crise, pronto. As cidades entraram em parafuso. Então isso mostra que o administrador público não pode viver da ilusão daquele ou daquele segmento. Ele tem que procurar sempre buscar novas receitas, mas o principal,
não ter grandes despesas e não ter gastos desnecessários, porque assim ele consegue manter aquele equilíbrio para poder administrar, né? Everton, nesses 8 anos, conversando com algumas pessoas que são próximas ou pelo menos conhecem a administração que você teve lá em Agudos, eles diziam sempre que você não se conformava em receber um não da administração estadual, federal, e que você, ao contrário, sempre que a população precisou, você foi buscar. E assim foi com o posto do INSS e outras coisas. Eu gostaria que você desse alguns exemplos de coisas que vieram para Agudos e que até então eram coisas distantes, né, da cidade. Realmente eu acho que para algumas pessoas eu acabei sendo um pouco chato no bom sentido, porque eu insistia bastante e buscava realmente aquilo que pudesse ser importante para a nossa população. E o posto do INSS foi um desses casos realmente, onde nós tivemos que trabalhar bastante para poder incluir o nosso município no plano de expansão da Previdência Social do nosso país. Os munícipes de Agudos tinham que se deslocar para fazer os serviços ligados à Previdência até o município de Bauru, e em horários complexos, que nós sabemos que hoje evoluíram e a situação melhorou bastante, mas antigamente sabemos que haviam horários difíceis de serem acessados e a população tinha que se deslocar de lá para cá para poder usufruir dos serviços, e nós sabíamos que aquele posto poderia melhorar e muito, a agência ia evoluir e muito a atuação da Previdência na nossa cidade. E fomos a audiências com o ministro da Previdência da época, sempre acompanhado pelo gerente regional do INSS aqui de Bauru, que à época era o Josué, e sempre nos deu toda a força para que isso pudesse ser viabilizado. Foi um grande parceiro do município de Agudos, inclusive foi condecorado e reconhecido como cidadão agudense, o Josué, pela Câmara Municipal. E excelente pessoa, José. Após muita insistência, após muitas gestões nossa, em conjunto minha e do Josué, junto ao Ministério, nós conseguimos trazer o recurso, fazer a obra. Depois tivemos também um trabalho bastante árduo para conseguir a inauguração, porque não havia corpo técnico para trabalhar no interior do posto que estava pronto na cidade. Enfim, foram grandes desafios que nós pudemos superar com muita perseverança e muito trabalho. Assim foi também na conquista do prédio do novo SESI da cidade. Isso. Investimos lá 11 milhões, né, com recursos da Fiesp, e o presidente abriu as portas e nós tínhamos a obrigação de encontrar uma boa área para poder oferecer ao SESI para que eles realizassem o investimento. E nós achamos lá um terreno de 1,5 alqueire e tecnicamente foi viável. Nós acessamos o presidente, ele prontamente nos atendeu e contemplou Agudos com este importante benefício também. Investimentos privados, Carlos e Rafael, foram inúmeros que acabaram acontecendo nesse período um pouco de na cidade dos também. bauruenses aqui. Mas enfim, verdade. O Everton tem que fazer o papel dele. Sim, né? Claro, sem dúvida. Empresas que se deslocaram até o nosso município, em que nós acabávamos fazendo esse trabalho de captação e de busca, de mostrar os atrativos que não só Agudos, mas a nossa região tem, como forma de promover crescimento, empreendimentos imobiliários, hoteleiros, enfim. Agudos evoluiu bastante nesses últimos anos, graças a Deus. Não tem como a gente enxergar, né? Como eu quero falar isso com você, Gala, querer enxergar... Você não tem uma região forte, Moia. Sim. É complicado até para as próprias cidades que compõem essa região. Sem dúvida. É importante ter um Agudos forte, Bauru forte, claro. toda a nossa região. Porque isso fortalece a região. Exatamente. Isso fortalece a região. Então o Everton tem que fazer o trabalho dele. O prefeito de Bauru que tem que fazer o dele. Sem dúvida, sem dúvida. E todos os prefeitos da região trabalharem para que as cidades da região tenham essa possibilidade de desenvolvimento, de equilíbrio social e tentando, né, reduzir a desigualdade social, que é muito grande no Brasil inteiro e que, lógico, na nossa região não é diferente, né? Hoje o Carlos, você não fez a pergunta, aquela tradicional. Então eu vou fazer. Eu vou dar pitaco nessa pergunta. Everton, qual foi o começo da sua carreira, como você começou profissionalmente falando, né? E dali, como que você enveredou para a política? O que te levou a partir para esse desafio, que não é fácil? Bom, meu primeiro emprego foi na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu fui soldado temporário da Polícia Militar, servi por 2 anos aqui na primeira companhia do 2º BPRV, aquela
base da Polícia Militar, na rodovia Marechal Rondon, próximo ao Bauru Shopping. E com muito orgulho, com muita alegria, eu pude servir na Polícia Militar. Tenho grandes amigos ali, uma grande admiração pela corporação e boas lembranças dessa minha atuação na PM. E faço parte de uma família que tem vocação e tradição na política. O meu avô foi vereador no nosso município na década de 70. Era um apaixonado pela política. Meu avô, naquela época não havia remuneração e fazia porque gostava de poder fazer algo pelo próximo. Bons tempos. De ajudar as pessoas. E ele era um aficionado, tanto que ele disputou inúmeras eleições, várias eleições, Carlos Rafael, e em uma só ele conseguiu ser eleito como suplente e em dado momento tomou posse. Ele era um apaixonado pela política e vivia participando, disputando e coitado, só uma vez conseguiu ser eleito porque o titular acabou se afastando e ele suplente se tornou vereador lá atrás. Depois vieram os meus tios, né? O Carlão, que foi vereador no nosso município por 3 mandatos, depois prefeito por 2 vezes e disputou eleições aí para deputado federal e com boas votações. O Auro, que também é vereador, é meu tio lá no seu 5º mandato. Então eu cresci envolvido por essa atmosfera aí de pessoas voltadas a fazer o bem e contribuir com a sociedade. E eu sempre tive vontade, sempre admirei o trabalho deles e pensava, puxa, um dia eu também quero poder estar na política, poder contribuir com a comunidade, com as pessoas da nossa cidade. E em 2007, o Carlos estava no final do 2º mandato dele, 2007, 2008, a população estava muito satisfeita, né, aprovando muito o mandato dele e queria que houvesse continuidade. O pessoal parava, a minha família, o Carlos, principalmente na rua, e falava, Carlos, você tem que continuar, precisamos que você continue, prossiga governando assim como você está, nossa cidade foi transformada, isso não pode parar. E naquela época eu tinha saído da Polícia Militar, ficado 1 ano aqui no Hospital Centrinho e depois eu estava trabalhando lá com o Carlos na prefeitura. Eu tinha sido aprovado num concurso de auxiliar de farmácia e eu fui convocado para trabalhar na prefeitura e o Carlão me puxou para o gabinete. Então eu estava com ele fazia 1 ano e meio, trabalhando na prefeitura. E acabou que o Carlos e as lideranças políticas acabaram enxergando em mim lá uma opção de continuidade, levando ao encontro que a população pleiteava lá, o contentamento e uma opção que as pessoas enxergariam em mim a sequência do Carlão. Eu me assustei na época, porque eu só tinha 22 anos. Os prefeitos mais jovens, né? Na época eu fui o mais novo, no mandato, naquele período lá, o mais novo. Me assustei um pouco, meu tio me dizia, se prepare para você ser candidato a prefeito, a vice ou a nada. E daquele dia em diante passei a me preparar, claro, né, para poder eventualmente participar da eleição, que era um grande desafio. E foi dessa forma que eu acabei participando da primeira eleição e entrando na política. Gostei, foi uma oportunidade muito positiva de amadurecimento, de crescimento. Aprendi bastante nesses 8 anos de mandato, 10 anos de vida pública aproximadamente, contando o período anterior em que eu já militava com meu tio no gabinete da prefeitura. E posso dizer que foi uma experiência muito válida para mim. Aprendi muito nesses anos, eu acho que faculdade alguma me daria esse conhecimento que eu obtive nesse período que eu estive como prefeito da cidade. Eu digo que da Pitaco, eu quero saber assim, experiência pessoal, tirando a experiência profissional de prefeito, você conviveu com muita gente, né? Famílias, políticos, empresários. Eu queria, nesses 8 anos que você esteve à frente da prefeitura, alguma coisa pessoal sua que te marcou nesses 8 anos de relacionamento pessoal. O que te marcou nesses 8 anos à frente da prefeitura de Agudos? Relacionamento pessoal, Carlos. Eu acho que o que marcou bastante nesse período... O Everton, que marcou prefeito, o Everton pessoa, não o Everton prefeito. Aquela você se sentiu realmente feliz de estar prefeito naquele momento. Então, foram muitas situações em que a gente pôde fazer a diferença de algumas pessoas lá na cidade, né? Ficaria aqui um tempão citando, por exemplo, obras ou ações, investimentos que nós fizemos, mas foram algumas pequenas coisas que eu sei que foram feitas e que mudaram completamente. Não, eu digo relacionamento com pessoas, entendeu? Aquela pessoa que você, de repente, uma ação da prefeitura ou uma ação
você se sentiu tremendamente agraciado de ver o trabalho feito da prefeitura. Não, exatamente, isso que eu ia dizer. Houveram momentos, assim, ações que a gente fez que pareciam tão minúsculas, né, tão pouco, que para a pessoa que recebeu aquilo foi tão significativo e tão surpreendente, né, tão marcante e que pôde mudar até a própria vida. Não vou falar aqui para não constranger quem recebeu esse tipo de benefício, esse tipo de auxílio da nossa parte, mas houveram sim muitas situações que nos marcaram bastante nesse período de 8 anos e que eu tenho certeza que mudaram positivamente a trajetória de muitas famílias agudenses aí. E muito rolo também, porque tem tudo lado positivo e tem um lado negativo, né? Muito. Muito estresse, né? Muito estresse. Muito estresse. Uhum. Você faz mais amigo ou mais inimigo na política, Everton? Eu consegui fazer mais amigos, graças a Deus, Carlos. Eu acho assim que eu tenho um jeitão assim bastante conciliador, menos de embate e mais conciliador. E consegui fazer muitos amigos na política. Tanto assim, adversários que eram ferrenhos, contrários ao nosso grupo, eu conseguia dialogar, absorver deles o que tinha de positivo, de ideias positivas, né, nesses grupos antagônicos, e algumas coisas foram implementadas também no nosso governo e pude me aproximar de pessoas que até então eram inimagináveis que estariam ao nosso lado. Então eu, graças a Deus, consegui fazer muitos amigos e colecionei aí bons parceiros nesse período como prefeito, muito menos do que inimigos, graças a Deus. Para quebrar o gelo, eu lembro de uma história que você talvez não se lembre. Você tem um primo em São Paulo, o Rafael De Luca, e ele estava em certa ocasião aqui em Agudos, na casa que eles construíram, e eles foram fazer um churrasco. E aí ele pegou e foi até um local que vende bebidas, e chegou lá e pediu as bebidas. O dono do estabelecimento, como eles são parecidos, confundiu e achou que era o prefeito. E aí mandou levar tudo para lá e tudo. Só que o Rafael na hora não percebeu. Depois é que ele percebeu. Ele falou, mas peraí, tem algo estranho. Ele mandou trazer tudo. Ele foi muito gentil, acima da média. Ele nem me conhece, mas ele não sabia que tudo. Aí depois ele foi até lá para entregar os cascos, tudo, e fazer o pagamento. E o rapaz achando que estava fornecendo para a prefeitura e para você, quando na verdade era para ele. E ele, quando eu estive lá, naquela ocasião, ele me contou e nós rimos muito. Eu falei, olha, cuidado com o que você vai pedir por aí. É verdade. Porque senão você vai pôr o primo em maus lençóis se você pedir algo que não seja correto, né? Eu queria mandar um abraço para a Adriana Perredor, o Péricles Ramos está acompanhando aí o Bauru Fala aqui pela TVC Bauru. Um grande abraço para você. Pode participar, o pessoal aí, pode perguntar, que a gente não se segura pergunta, não. Aproveitar e mandar um abraço pro meu primo Rafael também, né, Rafa De Luca aí. Um grande abraço. E teve uma outra passagem também, ele me disse que estava em Agudos em certo momento e também foi cobrado lá para o cidadão sobre a retirada de uma lombada, de um obstáculo. A pessoa achando que ele era o prefeito, que ele era eu, por ser assemelhado a mim. A pessoa cobrou ele de forma veemente para que ele fizesse um negócio bom, né? Retirada do obstáculo. Eu digo o negócio de porque ele pegar. Vem primo, vem comigo. Mas teve a volta também, viu Rafa e Carlos? O meu primo Rafael, ele tem um apartamento no litoral paulista, e certa vez ele me emprestou para fazer um passeio no apartamento dele, e eu chegando no apartamento lá na praia, a vizinha me viu e falou, oi Rafa, tudo bem? E a família? Eu falei, tudo bem, tudo ótimo. Um abraço também para o Vinícius Húngaro, lá da Eragon, um parceiro sempre nosso aqui, um grande abraço, viu Vinícius? Fábio Helder também acompanhando a programação aqui. Bacana, valeu demais. Everton, você terminou o mandato e, lógico, tem um hiato aí de 2 anos até as eleições do ano que vem, que são eleições para deputado estadual, federal, senador e etc. Para vereador ou para prefeito, somente em 2020. O que você imagina, o que você está pensando em termos políticos? Parar e não mais exercer o cargo político? Ou você tem ideia de trabalhar para essa próxima eleição do ano que vem ou para... Eu vou dar um tempo para o Everton pensar, vou fazer um intervalo, enquanto o Everton vai pensando que nós vamos chegar lá, viu? Ó, valeu, vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Bauru Fala aqui pela TVC Bauru. TVC
TV mais perto de você. Artfil, há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com excelência em confecções de uniformes profissionais, camisetas personalizadas e camisas sociais. Trabalhamos com equipamento próprio de última geração e com profissionais altamente qualificados. Qualidade, pontualidade, respeito e satisfação garantida é o que oferecemos. Artfil, qualidade é a nossa prioridade. Acesse o nosso site artfil.com.br. Olá, Bauru, quero te fazer um convite, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite, aqui no canal 13 da NET e também simultaneamente no nosso site tvcbauru.com.br e pelo Facebook, nossa página TVC Bauru, o programa Bauru Fala ao vivo. E você pode participar junto com a gente através do número do nosso WhatsApp. Mande sua pergunta para os nossos entrevistados, participe do programa. Toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite. Espero você! Olá, eu te convido todas as quartas às 10 da noite, TVC com você. Temas, entrevistas, entretenimento e também vamos falar sobre moda. Eu espero você, vem interagir junto com a gente. A nossa fanpage é TVC Bauru e também acompanhe toda a nossa programação através do nosso site tvcbauru.com.br. E também pelo WhatsApp. Aqui, eu conto com você, hein? TVC com você. Todas as quartas às 10 da noite. Gilfer, ferragens, ferramentas, equipamentos de segurança e sinalização, compressores, equipamentos profissionais e para hobby, linha completa de ferramentas Belzer e Gedore, ferramentas pneumáticas, equipamentos de soldas. Gilfer, Rua Paraná 869, telefone 3879-1950. Gilfer. A criançada entrou, o banco manchou? Seu carro, sua moto ficam no sol? Nós temos a solução! Capas Miravini. Capas automotivas para bancos originais de fabricação própria. Capas para proteção do seu carro e moto. Conheça a legítima Capa Jacaré. Paletas, tecidos para tapeceiros, tapetes laminados. Acesse o Facebook Capas Miravini. Campos Sales, quadra 10, em frente a IT, na Vila Falcão. Fone 3245-7901. TVC, a TV mais perto de você. Voltando com o programa Bauru Fala aqui pela TVC Bauru Net, canal 13. Escreve lá. Pergunta pro Everton, não deixa só eu e Moia fazendo pergunta, não. Você pode participar aí e mandar perguntas aqui pro Everton ou Taviano. Bom, vamos voltar lá na pergunta pro Everton, né? Pergunta para político antes da campanha. Eu já sei que ele vai responder, viu, Moia? Mas eu vou deixar ele responder. Vê se bate, né? Mas olha, você terminou o mandato e agora tem um hiato aí entre a próxima eleição, que é uma eleição para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente, inclusive. E depois, só em 2020, a eleição para vereador e prefeito. Você almeja voltar a se candidatar a prefeito ou você pensa em sair no ano que vem a um cargo parlamentar? Rafa, ou nenhuma das duas, né? Quer dizer... Sinceramente, eu ainda não tenho nada definido quanto ao meu futuro político. Eu estou bastante focado na minha atividade profissional atual, de hoje, e para o ano que vem ainda não tenho assim, a noção ou a convicção de participar da disputa para deputado estadual, que seria assim a minha vontade. Não vou esconder que é um sonho, claro, para quem está na política poder... Uma dobrada aí, uma dobrada do PMDB... Estuda-se. Mas é possível que aconteça algo nesse sentido. Tenho vontade, sim, de um dia antes ainda, né, de disputar uma eleição para deputado estadual, de ascender na carreira política, né? Mas ainda é cedo e eu não sei como vão ficar as regras também. Essa questão do distritão aí fica muito difícil para nós. Está sendo discutido. Se o distritão for aprovado para nós, assim, que somos de cidades menores e com potencial financeiro reduzido, fica muito difícil, né? Eu não sei por que eles estão fazendo desse jeito.
Eu já tinha comentado com você, né, mãe? Falei, pô, Agora, voltando na esfera local, a eleição de 2020, o nosso grupo terá candidato em 2020 lá em Agudos, não sabemos ainda quem será o nome, mas a nossa equipe terá sim candidato para poder buscar a retomada da administração. Quem é o presidente do PMDB lá de Agudos? O presidente do PMDB em Agudos é o Auro Otaviani, que é vereador. Aqui é o Renato Purini. Aqui é o Renato Purini, que é um grande companheiro, foi vereador por diversas vezes, vice-prefeito. Um grande abraço pro Renato, pro Roberto grande Purini amigo também, nosso, parceiro nosso aqui da TVC. Então, muito bacana. Então, tá naquela fase ainda de estudar, né? Avaliação. Tenho vontade, tenho desejo, Rafael, de ser deputado, de participar da disputa para deputado, mas ainda não tenho convicção de que é importante, de que meu nome seria viável, né? Eu avalio assim que a nossa região precisa muito de mais representatividade, de mais líderes e de mais deputados, mas não que tenha que ser... a nossa região é pouco representada, nem que tenha que ser eu, não que tenha que ser eu, temos que ter mais, né? Sim. Eu me proponho até a participar de alguma equipe, de algum grupo que possa promover a eleição de mais deputados, de mais pessoas, não necessariamente que tenha que ser meu nome à frente, em hipótese alguma. Eu acho que nós temos que buscar, sim, mais união da classe política e mais representatividade. Isso é fundamental. Uma região como a nossa, que tem uma densidade populacional e, consequentemente, eleitoral tão grande, de 1.200.000 pessoas, ter só um deputado é pouco, né? Sem dúvida. Temos que ter pelo menos 2 federais e 2 estaduais. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. E se for de boa qualidade, melhor ainda. É verdade. Agora, você então não está na política. Então conta para nós, conta para o telespectador. O que faz um político o que você está fazendo fora da política? Quer dizer, eu sei que você está trabalhando, então conta para nós aí que desafio que você está enfrentando. Eu estou trabalhando na Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que é presidida pelo Paulo Scaff. Faz 3 meses que eu estou nessa função, na área de relações institucionais. Então, eu sou coordenador das regiões de governo de Bauru, Lins, Jaú e Marília. E meu papel é ir até as cidades, né, que compõem essas regiões, prefeituras, câmaras municipais, e conhecer ações de governança, tomar pé e ciência do processo legislativo e ver o impacto dessas ações no setor produtivo industrial. Informações essas que eu levo para a presidência da Fiesp para traçar medidas de curto, médio e longo prazo. Então é um trabalho de integração entre a federação, o poder público e até as próprias indústrias, no sentido de aproximá-los e dessa forma haver um rendimento muito melhor. Você vai sofrer um choque administrativo, né? Foi acostumado com a máquina pública, com o sistema público, e agora no Fiesp, que é um sistema particular que tem uma visão totalmente diferente de tudo, né? Da administração e tudo. Está sendo bacana isso, eu acho, para você, porque traz um outro ponto de vista também, né? Sim, é um ponto de vista que busca sempre eficácia e bons resultados, né? Algo assim semelhante ao que nós buscávamos aplicar na administração do município, mas é claro que com um rigor e uma disciplina muito maior quando se trata de indústria. Mas o presidente Paulo Scaff tem feito uma gestão muito boa à frente da federação, revolucionado a Federação das Indústrias com a construção de escolas por todo o estado, SESIs, que parecem escolas europeias ou americanas, com tamanha sofisticação e modernidade presente naquelas unidades, investimentos pesados na área de equipamentos para o Senai e formação de mão de obra para o nosso estado. E isso tem feito com que o estado de São Paulo, que já é vetor da economia do nosso país, tenha prosperado cada vez mais, porque o que de fato gera emprego é a educação, né? Porque os investidores buscam os locais onde tem pessoas qualificadas para ali colocarem os seus negócios, e é inegável que o sistema através do SESI e do Senai, tem feito diferença e possibilitado a milhares e milhares de pessoas uma boa colocação, uma boa formação. O único investimento do SESI que eu não gostei, já fica aí, viu, Scaff? Nós não gostamos. É o investimento no Bauru, no Franca Basquete, né? Ele nos traiu. Levou nossos jogadores aqui. A luz do dia, né? Ele nos traiu a luz do dia, não foi nem na calada da noite. Ele, além de patrocinar o Franca, que é o adversário do basquete de Bauru, ele ainda levou um dos melhores jogadores da nossa equipe. Não tem problema não, viu, Scaff? Nós estamos esperando ele vir aqui para patrocinar ou o time de futsal, ou o vôlei, ou o próprio basquete. Vai ser muito bem-vindo. Precisa ter um equilíbrio. Um equilíbrio agora, né? Ajudou lá o Frank, lá veio ajudar agora aqui a gente aqui de Bauru. E essa cobrança eu já tinha recebido também do Dr. Paulo Franciscone, que é apaixonado
pelo basquete de Bauru também, e está magoado com essa situação, Sim. os atletas que acabaram saindo da equipe. Mas tem certeza que ele vai resolver esse Vamos problema? buscar o em breve. equilíbrio. O César vai investir aqui em Bauru agora. Vamos aguardar. O Paulo Scaff também é presidente do SEBRAE ou ele está licenciado da... Então, ele também é presidente do SEBRAE. Está ocupando os É da dois cargos? Fiesp, do CIESP, do SEBRAE, do SESI, do SENAI e do Instituto E do- Roberto Simas. Ah, tá. Engloba todos os Isso. S's. É. Maravilha, maravilha. Ó, mandar um abraço pro Marcos Quirino e o Clebão. O Clebão que tá aí, acabou de entrar. Um grande abraço, Carlos. Valeu, Kleber. Um grande abraço pra vocês. Saudade de você, velho. Parece por aqui pra tomar um café junto com a gente aqui. Café você faz, tá? Everton, nessa situação, você citou, por exemplo, que dentro dessa estrutura que você está trabalhando, vem Jaú, Bauru, Lins e Marília. E são 4 cidades que, se você pegar não só a população delas, mas de tudo que está ao redor delas, ou seja, a região, daria para eleger uns 6 deputados com tranquilidade estaduais e uns 4 federais, né? Na sua opinião, a dificuldade está nos partidos ou em conseguir chegar a essa população o entendimento sobre essa importância que nós citamos aqui anteriormente, de termos bons deputados estaduais e federais para a região, não só para Bauru, para Gutos, mas para a região. E você trabalhando nesse eixo, que são 4 grandes cidades da nossa região, o que você pensa a respeito disso, Everton? Eu enxergo que existem alguns obstáculos que acabam fazendo a nossa região não ter esse número que você citou e que seria realmente plenamente viável e possível de se existir. Mas primeiro eu acho que é a pulverização dos partidos, o grande número de partidos que existem no nosso país fazem com que candidaturas sejam em muitos casos até forçadas a acontecer. Outro ponto que eu enxergo é assim, a vaidade, o ego de alguns que sabem que não vão ter chances, poderiam fazer parte de um outro projeto e acabam insistindo em sair como candidato e isso faz com que o número de candidatos seja muito excessivo e pulveriza-se, né, a votação da nossa região. E outro ponto que tem sido bastante combatido é a questão dos caras que vêm de grandes centros e trazem a mala de dinheiro e o pessoal, algumas pessoas acabam trocando seu voto por favores aí, e o que tem sido bastante combatido e tentado ser combatido no nosso país. Eu creio que essa eleição próxima será atípica, muitas mudanças irão acontecer. A questão do distritão me preocupa bastante, eu acho que vai ser um retrocesso se isso for aprovado, mas é necessário que haja mais clareza na forma de financiamento. O financiamento privado era realmente complicado e promovia essa bagunça toda que a gente viu que aconteceu no nosso país. Porém, eu não sei se o financiamento público seja uma alternativa viável. Aquela abertura mais flexível, né, para o pessoal poder investir capital próprio na eleição, promove favorecimento para quem tem um maior poderio econômico. Com certeza. Então é algo muito complexo, que tem que ser bastante debatido. Eu acho que para a próxima eleição, que já está se avizinhando, teríamos que encontrar um método que fosse capaz de sanar alguns problemas, mas não vai ser possível uma reforma que coloque o país exatamente como deve estar nos trilhos e a sequência seja automática. Deverá haver uma reforma mais profunda posteriormente para os próximos pleitos. Mas, voltando à pergunta, eu acho que são esses 3 tópicos os que mais atrapalham assim, a gente não alcançar esse número expressivo de deputados que seria plenamente viável na nossa região, pelo menos 6 estaduais e 4 federais. Pulverização, número excessivo de partidos, candidaturas por ego em alguns casos, e a questão do pessoal que vem com a mala de dinheiro. Sim. Mandar um abraço para o Clebão, está em Avaré acompanhando aqui a TVC Bauru, e a Deliane Leme agora também acompanhando. Um beijo dele. Um grande abraço para o nosso amigo em comum, o Alexandre Pitoli. Um grande abraço ao amigo, ao Fábio Costa da Rádio Oliveira também. Um grande abraço a eles. Eu sei que eles, quando podem, assistem o nosso programa. Eu queria mandar um grande abraço para o Pitoli, né? Eu estava fora de Bauru, retornei agora, fiquei sabendo do incidente ou acidente que o Pitoli sofreu aí. A gente quer desejar uma recuperação mais rápida possível, Pitoli, que Deus te abençoe aí na sua casa,
toda a sua família, e que Deus te cubra mesmo, que já te salvou, e parabéns, viu, que, olha, é coisa de Deus mesmo, sobre a vida do Pitoli, que eu vi as fotos do veículo do Pitoli, muito preocupante quando você olha a foto, graças a Deus, foi minimizado. Sim. Eu não tenho dúvida, o Fé do Pitoli cuidou dele lá. Sem dúvida. Pitoli, um grande abraço para você e uma boa recuperação, tá? PMDB, Everton, vamos lá. Nós estamos numa salada aqui no Brasil, que está essa situação meio complicada, né? Saída de um presidente, chega o vice-presidente, aí tenta-se tirar esse vice-presidente, o vice que agora é o atual presidente, cria toda uma estabilidade no próprio país. O presidente acaba recebendo hoje o índice de rejeição altíssimo, um dos maiores da história. Como é que vocês do PMDB hoje estão analisando esse período? Vocês acham que é um período que, com as reformas, e depois isso vai ser revertido? Como que você está vendo esse período conturbado da política brasileira? É um período bastante complexo, turbulento, que o nosso país tem atravessado, e o presidente tem tido coragem para poder colocar em prática e em pauta as reformas que o nosso país precisa. A reforma trabalhista, que moderniza a nossa legislação e promove condições para o empresário poder contratar com menos burocracia, eu avalio como muito benéfica para a nossa sociedade, já que não tirou o direito dos trabalhadores e facilitou a relação entre empregado e empregador em muitos tópicos. Fui favorável, avaliei que foi um grande avanço para a nossa nação, essa aprovação, mas a reforma previdenciária me assusta um pouco, já que me parece bastante severa em alguns pontos e coloca o peso de um déficit orçamentário que o nosso país tem para quem tem menos condições, né, para os mais pobres e para os mais necessitados. Eu vejo que existem outras maneiras aí de promover cortes através do enxugamento da máquina pública, por exemplo, redução de assessores, o cumprimento do teto constitucional, refis, novas concessões, partir lá para a 14ª rodada do petróleo, enfim, outros caminhos para poder se apurar receitas, né, e enxugar despesas e não transferir para o mais humilde, para o que está lá na ponta, trabalhando e sonhando em se aposentar, esse ônus e esse fardo tão pesado. Eu acho que as comissões do Congresso poderiam avaliar com mais cautela essas situações, ouvir pessoas de outros locais. Nosso país é muito grande, ele é bastante heterogêneo e o debate em cima da reforma da Previdência tem que ser mais amplo, tem que ser mais esticado, não a toque de caixa, como tem se buscado fazer. Eu compreendo o presidente buscando lá... O período dele também é curto. Economicidade, e ser uma ponte para o futuro, como ele chama, né, a própria gestão dele, mas eu vejo que a reforma da Previdência é algo que tem que ser melhor avaliado. Sim. Eu tenho um amigo que é vereador de Lençóis, Dr. Tipó, que é especialista na área previdenciária e conhecedor profundo do assunto. E também é do PMDB. Também é do PMDB. E também é veemente contrário à reforma da forma como ela está colocada. Sim. E não só ser contra para poder jogar para a torcida, como se diz aí no popular, mas o Dr. Tipó, por exemplo, ele é contrário, assim como nós, e tem ideias para que o projeto possa ser aprofundado, aperfeiçoado, sem ter impactos tão severos para a população e principalmente para os mais humildes. Então, eu acredito que o líder do partido lá na Câmara, que tem guiado esses trabalhos, que é o deputado Carlos Marum, poderia ter um pouco mais de tranquilidade, aguardar um pouco, ouvir mais, ser um pouco mais flexível e nós, dessa forma, termos uma reforma da Previdência mais amena para quem está aqui na ponta, para quem tem condições financeiras menores. E de uma forma geral, eu vejo que o PMDB tem tido um compromisso importante com o país. A equipe econômica é respeitada, comandada pelo Meirelles, tem conseguido baixar a inflação de forma conjunta com a taxa de juros. A gente sabe que no país que nós vivemos era comum aquele remédio de elevar os juros para baixar a inflação. E nós estamos conseguindo essa situação, né, de queda de juros e de inflação de forma simultânea, estabilização da moeda estrangeira mais importante, que é o dólar, em termos de valores aqui no nosso país. Então, acredito que nessa parte,
em questão de economia, as coisas estão começando a melhorar. Temos visto aí cenários positivos mês a mês de geração de emprego, o país volta a respirar, mas é claro que tem muita coisa a ser corrigida ainda, né? Tivemos aí os escândalos da JBS, por exemplo, que nós não pactuamos, não concordamos. Não foi nada republicano o presidente receber o empresário fora da agenda e naquele horário no Palácio do Jaburu poderia ter evitado. Não estou dizendo que ele tem culpa, acredito que não. Os dois irmãos são malandros e eles, sim, acredito que têm culpa no cartório, mas eu acredito que o presidente deveria ter tido mais cautela e não tê-los recebido aquela hora no Palácio do Jaburu. Queria um abraço para o Heitor Bergamo. Tem duas perguntas muito próximas aqui, que o Everton também comentou, sobre o voto distrital, né? Os dois estão perguntando, final aqui 5903 também, se identificou a respeito do voto distrital, que não é bem um distrital, né? É uma modificação do voto distrital, esse distritão, né? O distritão, ele acaba com a proporcionalidade, né, dos partidos e faz com que os mais votados, o Estado torna-se um distritão, e naquele distritão, os mais votados, né, para a Assembleia, no caso, serão 93 ou 94 cadeiras. 94. Se elege, 94 cadeiras, os mais votados se elegem, independente de partido. O distrital, você divide o Estado em pequenos distritos, né, em espaços menores, como, por exemplo, região de Bauru, região de São José do Rio Preto. Você disputa dentro do distrito apenas os votos, né? A campanha fica muito mais barata, até porque você não precisa se deslocar e se preocupar com o eleitor lá do ponto alto da Paranapanema. Uma representatividade. Identificação, de proximidade também. Correndo risco nesse distritão, a capital, que tem um número de moradores e eleitores muito maior do que todas as cidades do interior, nós teremos a possibilidade de haver um descompasso, onde o eleitor elege na capital mais da metade, por exemplo, dos deputados, e o interior pulveriza e vai ter um deputado aqui, um deputado ali. Muito provável. Eu acho que isso é mais complicado ainda. Também acho. Com o risco até, Rafael, de não haver nenhum. Exatamente. Nós temos várias regiões sem ninguém. E em termos de regiões como a região de Campinas, né, e a região de São José dos Campos, que são eixos industriais com uma potência, né, que são potências, de ter muitos vereadores eleitos ali por força do poder financeiro também, e ao contrário as demais regiões que são importantes, tais quais, mas elas terem a dificuldade de eleger esses deputados. E isso somado àquilo que você colocou. Você colocou 3 pontos que eu também concordo plenamente na sua resposta. E aliado a isso, se tivermos o distritão, agrava-se ainda mais essa situação. Aí vai ficar muito mais difícil para uma cidade como Bauru, Marília, Lins, elegerem um federal. Além do recurso financeiro. Exatamente. Tem uma abrangência muito maior. Né? Exatamente. Para buscar o mesmo sem dúvida de votos. Né? Sem dúvida. Tem mais uma pergunta aqui, como ver o futuro político de Agudos com a nova gestão? Olha, o Altair, que é o atual prefeito, foi meu vice por duas gestões, né, por 2 mandatos. Ele acabou sendo nosso vice, uma pessoa competente, foi um grande companheiro. Mas na última disputa ele acabou saindo do nosso grupo e disputou a eleição contra nós, contra o nosso candidato. Mas eu gosto do Altair, eu acho que ele tem todas as condições de fazer um grande mandato, uma boa pessoa. Algumas pessoas que fazem parte da equipe dele não têm dado o retorno necessário para a população. Alguns membros da equipe de trabalho dele, na minha concepção, deveriam ser substituídos. Mas o Altair é uma pessoa muito boa e tem tudo para ser um bom prefeito lá em Agudos. Perfeito. Everton, nesse trabalho que você está desenvolvendo com a Fiesp, né, essa proximidade com o SESI, o SENAC e o SENAI, né, esses 3 S, muito voltados para a questão da educação. Né? E você sente que existe possibilidade de novos investimentos para a nossa região dentro desse segmento? Porque Bauru, por exemplo, já tem o SESC, tem o SENAI, tem o SESI, mas você vê e sente que há possibilidade de novos investimentos nessa... Acredito que sim, Rafa, até como contrapartida aí dos jogadores que acabaram indo embora, isso é mais que necessário, né? Voltando ao assunto. Mas agora, falando sério, eu tive no gabinete do prefeito Gazeta há cerca de 2 meses e ele
falou de uma conversa que ele teve junto com o ex-prefeito Rodrigo Agostinho e o presidente Paulo Scaff, de uma nova escola do SESI aqui para Bauru também. Parece que há já o terreno definido e um projeto já, um pré-projeto realizado, e o prefeito Gazeta ficou de verificar a situação para que junto nós pudéssemos ir a São Paulo falar com o presidente e dar andamento nessa situação que já iniciou-se no mandato do Rodrigo no ano passado. A prefeitura entra com o terreno. Com o terreno. E a construção, o investimento e depois a infraestrutura é do SESI, do Senai ou do Senac? Inteira do SESI. No caso do SESI. Exatamente. Tudo manutenção, tudo é feito. Isso. Os profissionais, tudo. É um preço é muito bom para se pagar, né? Bom, pela qualidade de... Sim, pela qualidade do ensino. São escolas que a gente pode pontuar no mesmo nível das boas escolas particulares brasileiras, e algumas até com um nível até além. Quer dizer, então é muito importante que isso aconteça. Tomara que haja esse investimento e a conclusão dele com uma nova escola. Né? E aqui em Bauru, o sistema assim, ele é muito bem representado pelas pessoas que estão à frente das instituições. Temos no Senai o professor Ademir Redondo, que faz um trabalho brilhante. A cada ano tem conseguido emplacar mais alunos do Senai de Bauru, participando de Olimpíadas internacionais em diversas modalidades. No SESI, o diretor é o Clóvis Aparecido Cavenaghi Pereira, que tem também um trabalho formidável junto ao SESI. Temos no CIESP, agora recém-eleito, o Gino Palúcio, Domingos Malandrino fazendo o mandato atual, e o Gino será o sucessor no CIESP. E o representante da Fiesp em Bauru é o Zeca Simonelli, que é um grande empresário também, tem uma indústria lá de baterias que dá gosto de ver. Eu que gosto de maquinário, de obras, quando vou até a Enerbrax, fico encantado com a fábrica do Zeca, que é um grande empresário e um grande líder, e pessoas comprometidas com o Bauru e com toda a região. Isso que é o mais interessante. Tem mais alguma novidade da Fiesp aqui pro Bauru, Everton? Eu gosto de novidade, sabe que vem coisa boa. Chega de notícia ruim, né? Tem mais alguma coisa? Está pensando em alguma coisa? Já tem algum planejamento de alguma coisa do sistema, tanto do Sistema S como da Fiesp aqui para a nossa região? Mesmo Bauru, mesmo contemplando as cidades aqui da nossa região, como que você está andando por todas elas? Claro. Aqui em Bauru, no SESI, nós temos falando de esporte, na área esportiva, nós temos um polo muito importante do judô. O Clóvis, inclusive, ele é ex-judoca também, apaixonado por essa arte, e o SESI tem investido bastante no judô bauruense, inclusive com parceria do Artemio, que é campeão do mundo na modalidade, e tem dado uma contribuição fundamental para que o projeto seja implementado e possa continuar avançando. E a nossa ideia é promover ainda mais investimentos para poder formar mais jovens para o esporte e também para a sociedade, que é o intuito, de se utilizar o esporte na formação educacional e social também das pessoas. No próximo mês, agora em setembro, nós teremos em Dois Córregos um festival de poesia promovido por uma ONG de Dois Córregos, mas com apoio da Fiesp, do SESI e do Senai, em que estará presente o maestro João Carlos Martins. Vai ser no dia 9 de setembro em Dois Córregos, aí, logo após o feriado, dia 7 de setembro. Dia 8 e 9 temos aí esse festival de poesia em Dois Córregos, que é organizado por uma ONG, que é presidida por um dos vice-presidentes do CIESP, que é o José Eduardo Mendes Camargo, que é empresário de Dois Córregos, e o João Carlos Martins, e muito provavelmente o presidente Paulo Scaff também estará presente nesse dia em Dois Córregos. Então será um grande momento para a região poder participar de um grande evento e poder ouvir boa música com o consagrado maestro João Carlos Martins, lá em Dois Córregos, que é tão pertinho da gente. Aliás, além da parte da educação, cabe ressaltar também a importante participação do SESC aqui em Bauru na cultura. Quer dizer, eventos culturais de primeira qualidade que são trazidos aqui para Bauru. Há um tempo atrás isso era natural, depois teve uma queda e agora voltou com força total, apoiando não só os artistas que vêm de São Paulo, que vêm de outros centros, mas também apoiando os artistas da nossa cidade. Eu acho isso fantástico, eu acho que é muito importante a manutenção. Coisas bacanas que a gente vê que funciona. Muito bacana. Você, quando vai até lá, percebe uma administração tranquila, boa, e
com shows de qualidade, com peças, enfim, cultura que é sempre muito bom para toda a população, né? Com certeza, sempre muito importante. Sempre importante. Bom, chega a hora, Moia. Eu queria agradecer muito a presença, vai deixar você aí à vontade para suas considerações finais aí e agradecer a sua presença aqui na TVC. Eu que gostaria de agradecer a vocês, ao Carlos, ao Rafael e à equipe da TVC pela oportunidade, pelo convite. É uma alegria muito grande dizer que nós estamos à disposição para aquilo que for possível dentro do nosso escopo de possibilidades. Participo também assistindo a programação lá de casa pela internet já há algum tempo e tenho que cumprimentá-los aqui pessoalmente pela qualidade do trabalho que vocês têm realizado. Coberturas de rodeio lá de Agudos, a gente ia lá fazer cobertura. Fizeram várias coberturas e, enfim, nós gostamos bastante de vocês, do trabalho que vocês realizam e contem conosco. E aproveitar o espaço e a audiência para cumprimentar a todos que nos assistiram, que estão aí participando, que interagiram. Os bauruenses, os companheiros de Agudos aí, que através da internet ou do Facebook também nos assistiram, e a todos que, de uma forma geral, tiveram a chance de participar junto conosco. Está vindo um monte de perguntas aqui. Vamos ter que convidar o Everton para retornar aqui à TVC para a gente poder bater mais um grande papo. Moia, obrigado mais uma noite. Eu acho que muito gostosa, né? Sem sombra de dúvida. Como sempre, boas entrevistas fazem com que a gente se motive ainda mais a continuar e persistir nesse caminho. Acho muito legal que as pessoas possam saber, porque muitos conhecem o Everton, ou pelo menos sabem do Everton pela questão política. Ele foi prefeito, Mas aí desconhecem o trabalho que você está fazendo, que é muito legal, e também algumas coisas que você pontuou aqui. Eu só tenho a agradecer a sua presença aí. Muito obrigado. Muito obrigado. E eu queria agradecer a você, o pessoal está entrando aqui, o Lucas Falsetti, o Heitor Berg fazendo várias perguntas aqui, vai ter que ficar para o próximo programa. Valeu a sua companhia e até o próximo programa, valeu demais.